Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. E que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja vida um fato consumado. Quero lançar um grito desumano, essa palavra presa na garganta, esse pilete médico do mundo. Do que adianta ter boa vontade, quer inventar o meu próprio pecado, que é uma maneira de ser escutado. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Afasta de mim esse cálice, Pai. Chegou a hora de encararmos de frente o momento mais tenebroso e amargo da saga de Jesus. Chegamos à sexta-feira da paixão, aquela sexta-feira do sofrimento doloroso, aquele dia em que Jesus foi moído e destroçado diante dos homens. Não podemos correr o risco de amenizar a cena. Chega de romantismos baratos. Humilhação, feridas abertas, navalhas em chicotes lhe arrancando a pele e o sangue, dor profunda, pregos de aço perfurando seu corpo, aflição, cruz, morte na cruz. As cores da cena são realmente escuras. Não podemos perder de vista os fatos. Jesus de Nazaré, o jovem filho do carpinteiro, com seus 30 e poucos anos, um jovem, está sendo assassinado. Alvo de perseguição, traição e violência. Agora, lá está ele, dependurado numa cruz, quase não mais conseguindo respirar. De tanta dor, seu corpo nem mais se sente. Quem de nós teria estômago para acompanhar aquele suplício? Pelas ruas da cidade, esse condenado, como um maldito, carrega o seu próprio instrumento de tortura. Não romantizemos. A cruz era um instrumento de tortura. Seu sangue pintou as pedras e a areia das ruas. No meio do povo, a confusão. Em meio àquele cortejo de morte, uns apoiavam, outros lamentavam e choravam. A acusação? Perturbação da ordem pública e insulto a Deus. Armaram teatro, iludiram as pessoas simples, fizeram com que elas pensassem que aquele nazareno que curava e libertava os pobres de suas mazelas era um elemento de alta periculosidade. E ainda, depois de tudo isso, a cruz. E já na cruz, tirando uma força do seu próprio sofrimento, um alto e potente brado de angústia. Meu Deus, por que esse abandono? Por que esse desamparo? Esse foi o salário de levar a cabo um projeto de amor que vai até as últimas consequências. Eis aí. Quais são as últimas consequências? Não podemos correr o risco de nos acostumarmos com aquela cruz. Não podemos correr o risco de nos acostumarmos com alguma cruz. Se a gente lembra lá da nossa igreja,
Nós temos uma cruz lá na frente do salão. Quem passa ali pela rua, olhando de fora, talvez se pergunte: quem são esses cristãos? Os que ostentam uma cruz? Os que usam uma cruz como um pingente, um colar ou tatuado em sua pele? Os cristãos são aqueles que olham para a cruz e se orgulham dela, da sua simetria, do seu verniz, do seu brilho dourado e reluzente, como muitas vezes é representado? Ou os cristãos são aqueles que, ao olhá-la, movem-se as suas entranhas com vergonha das cruzes ásperas e cheias de farpas que a humanidade levantou ao longo da história, muitas vezes em nome de Deus? Ou são os cristãos aqueles que assumiram o convite radical de Jesus de abandonar seus próprios interesses, abrindo-se para uma outra forma de vida, e que passaram a portar uma cruz pessoal como a de Jesus? Para além dessas questões, não há como evitar. A cruz passou a fazer parte dos nossos símbolos diários. Portanto, nós que adotamos a cruz como símbolo, devemos revisitar o seu sentido para hoje, dar-lhe um novo significado. Se na nossa igreja, em nossos peitos, continuarmos a ostentar uma cruz, é preciso que esta cruz esteja vazia. A cruz só faz sentido enquanto ela está vazia. A cruz vazia, como uma espada sem lâmina, como armas sem munição, como uma prisão sem cadeado, como um arco sem flecha, como fogo sem palha, como uma taça sem vinho, chicote sem costas para bater, não atende aos seus propósitos, e é assim que deve ser. As cruzes desse mundo, que vão insistir em existir, não podem atender ao seu propósito. Inclusive, devemos descer das cruzes todos os crucificados do nosso tempo. Nosso coração deve estar em paixão, ou seja, em sofrimento solidário e ativo, ao encontrar todos e todas que padecem por esse mundo afora. Definitivamente, devemos assumir radicalmente, de uma vez por todas, que não faz parte de nenhum plano divino o sofrimento de ninguém. Não romantizemos nenhum sofrimento, maquiando-os de divinos. Jesus e muitos dos que sofrem padecem pela insanidade da humanidade. É fácil colocar nas mãos de Deus os sofrimentos que nós produzimos. Mas também Chesterton uma vez disse que a cruz é como se fosse um ponto de divergência. Ele é centrífugo, se propaga ilimitadamente por seus 4 braços aos 4 ventos. É como um poste, sinaleiro para os viajantes. Dessa forma, a cruz pode representar paradoxalmente a vida radicalmente expandida que Jesus assumiu para si e para os outros, e assim se torna um convite. Com isso, tomar a cruz é abrir nossa vida e nos expandirmos nesse segmento de Jesus para afastar os cálices da existência. Que desta sexta-feira em diante, encontremos na cruz novos significados, para que ela seja capaz de iluminar nossa vida. Mas e agora? A saga de Jesus chegou ao fim? Era esse o projeto? A voz da morte calou a voz da vida? Aguçemos os nossos ouvidos. Irmãos, que alegria eu tenho de participar dessa celebração, desse dia tão importante para a nossa fé como cristãos, que é o dia da paixão de Cristo. Vamos unir os nossos corações e vamos orar. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua morte, pelo teu sacrifício. Obrigada porque a tua história, a tua vida nos ensinam que Deus sofre e Deus olha para quem sofre e caminha junto com a gente também no sofrimento. Nos ajuda, Pai, nessa nossa via dolorosa, nesse momento difícil, nesse caminho de dores. Nos ajuda a estarmos próximos das pessoas que precisam, dos injustiçados. Nos ajuda a ser instrumento da tua paz, do teu amor,
da Tua libertação e da Tua cura. Nos ajuda, Senhor, a enxergarmos a Tua presença, mesmo nos momentos tão difíceis que a gente ainda tem pela frente. E eu quero Te agradecer, Pai, porque, apesar de tudo, o Senhor ainda não desistiu de nós e tem nos dado mais uma chance de seguirmos em frente e de sermos seres humanos melhores. Nos ajuda em tudo, Pai. Obrigada por todas as bênçãos. Obrigada porque a gente tem as Tuas misericórdias mais uma vez renovadas e vivas na nossa vida. Nos ajuda, Pai, em tudo. Nos guarda dos males, nos guarda das tentações. Nos ajuda. E nos ajuda a ajudar o outro. Em nome de Jesus. Amém.